Olá, Mário, Boas, Diogo. Tudo bem? tudo bem? Eu estou aqui um bocado doente, mas vamos lá a isso. Bem, O Fábio entrar, está aí, Fábio. Boas, Fábio. Alô? Tudo bem? E deixa-me só colocar aqui alguma coisa para deixar o telemóvel. Ok, ok, tranquilo. Já está. Tudo bem? E vocês? Está tudo. Já é tarde aí, tá não é? bom. 10h30 agora, não é muito. Pois, eu fui agora ver para confirmar. São mais. Antecipamos um bocadinho para o Fábio estar em horários decentes. É. Ainda consegue ver a Champions hoje? Vou tentar, sim. Em princípio, sim. Pelo menos a primeira parte. Depois, se não me der o sono, ainda vejo a segunda. Se não, vou dormir. Olha, desde já agradecer-te por aceitares o convite da Bayern e nosso, por estar presente. Uh, Espero que as pessoas podem, vou sempre só falar aqui para as pessoas, elas podem fazer perguntas Sim. para tu responderes, mesmo para o Diogo, se for para o Diogo responder, mesmo se for para nós eu respondo também, não haverá problema, é uma conversa aqui aberta, onde vamos falar com o Fábio sobre o caminho para o profissional, como é que foi o teu caminho, que dificuldades encontraste, como é que as ultrapassaste, e isso é mais importante de falar, essencialmente para os mais jovens, estejam eles já em sénior, estejam eles já ainda em formação, mas é sempre importante falar disso, é algo que não se fala muito. E é por isso que nós e a Bayern fazemos estas conversas. Já fizemos com o Ricardo, uh, já fizemos com o João, agora é contigo. Espero que seja uma boa conversa. Tens alguma coisa para dizer, Diogo? Nada, primeiro também agradecer mais uma vez ao Fábio o facto de ter aceito o convite. E é sempre importante termos alguém com o percurso como o do Fábio, fazer um bocadinho o exemplo para aqueles mais jovens, passar um bocadinho aquilo que foi o percurso dele, e essencialmente vai ser isso a nossa conversa. Por isso, Fábio, também sente-te à vontade para partilhar um bocadinho daquilo que é a tua experiência e do que foi o teu caminho, mesmo enquanto jogador de formação, para partilhares com a malta aqui, está bem? Ok, sim. Obrigado pelo convite já agora. E vamos lá. Vamos tentar fazer aqui uma coisa gira. Olha, a primeira pergunta que eu estou a fazer, Fábio, vai ser muito geral, também para tu abrires aqui alguns caminhos que podemos depois intervir ou não, dependendo daquilo que também falares. Passaste pelo Porto, na formação passaste pelo Padroense, que também é um clube que forma muito bem, é um bom clube aqui no Norte, que sabe formar. Uh, Como é que foi a tua formação nestes dois? Sentiste alguma diferença? Sentes alguma? Porque o Porto, pronto, é um dos clubes que dá mais condições, como o Benfica, mesmo o Braga, o Sporting, Vitória. Mas sentiste alguma diferença a nível de treino, a nível de, de te integrares? Sim, sim, ou seja, na altura, o ano que eu passo no Padroense é um ano que era aquele ano. Aliás, eu não sei se o Porto ainda faz isso, mas era, se não estou em erro, era o ano de iniciado, não, juvenis. Os juvenis do primeiro ano, como o Porto só podia ter uma equipa no Nacional, então colocava os mais novos no Padroense. Ou seja, apesar de estarmos a jogar com a camisola do Padroense, nós Sim. durante a semana treinávamos Porto e todos os recursos que tínhamos era Porto. E vestíamos a camisola ao fim de semana para jogar pelo Padroense. Por isso não senti essa diferença, percebes? Não senti grande diferença. Sim, o Padroense é um bom clube, é um clube que forma bem. É engraçado porque o meu pai agora dá treinos lá. E é um bom clube, sinto que é um bom clube. E depois, claro, o Porto, que foi o clube que passei todos os meus anos de formação. É um clube grande, acho que nem vale a pena falar. Acho e eu senti muito isso depois no final da minha formação, que é tudo tão bom, parece que é tudo tão fácil que depois eu precisei desse novo desafio de passar por dificuldades, porque tu estás ali, fazes a tua formação toda ali e parece que tudo fica fácil, percebes? Parece que é tudo fácil e as coisas aparecem facilmente, mesmo os jogos na formação, e vocês devem saber bem,
Muitas vezes tens muita facilidade em ganhar jogos porque as outras equipas são mais fracas, é mesmo assim. Sim, seja fisicamente, tecnicamente, taticamente. Exatamente. Acontece. E depois os verdadeiros desafios começam a acontecer quando passa a Nacional, iniciados em sub-15 e depois os juvenis. Mas o início da formação é tudo muito, muito fácil, pronto, é normal. E, Fábio, eu ia te perguntar exatamente por essas dificuldades. Que nós tivemos aqui o Ricardo que fez um caminho um bocadinho diferente do teu, até chegar a profissional, teve que ir subindo patamares de formação. Eu ia te Bastante. perguntar, tu como fizeste sempre uma formação de elite, quais foram os principais desafios, e se calhar aqui em duas fases, que é quando transitas numa etapa de formação para campeonatos nacionais, qual é que foi esta diferença de competitividade que tu sentiste, e depois também, depois de teres feito a formação toda, e eu creio que ainda passaste pelo Porto B, quando integraste uma equipa fora do Porto, quais é que foram as principais dificuldades? Porque as condições acabam por ser diferentes também, não é? sim, sim. Eu acho que a principal dificuldade que encontro no meu jogo, e eu que sou um jogador que jogo muito para a frente, um extremo que gosta de ter bola, foi precisamente o oposto, foi a parte defensiva. Ou seja, nós, durante toda a minha formação, eu fui habituado a ter bola, a minha equipa tinha sempre bola, era muito raro passar grandes momentos sem bola em organização defensiva. E então acho que foi um dos aspectos que eu tive que trabalhar e tive que melhorar bastante quando cheguei a profissional, porque lá está, não tinha não tinha isso na minha formação, não tive isso, tive muito pouco. A Mais experiência, não é? a passagem pelo Aves. Sim, sim, ou Porque seja, eu acredito que ali no Porto B tiveste ali 29 jogos. A forma de jogar não muda muito, acredito, de uma equipa sim, é assim, Porto para a equipa B do Porto. já foi uma dificuldade diferente porque ou seja, eu chego ao Porto B e lembro-me perfeitamente que, imagina, eu treinava a semana toda com a equipa titular e depois, como o Porto tinha vários jogadores na equipa A, apostas do Porto, apostas do clube, que eram grandes promessas. Lembro-me de Iturbe, por exemplo, do Kelvin, e havia Seba, todos ali da minha posição, e eu acabava por. Ou seja, imagina, a equipa A jogava ao sábado e nós íamos jogar ao domingo. E eu estava ali sempre com o coração nas mãos, ou seja, treinava a semana toda Quem é que vai descer, não é? a titular e depois chegava ao sábado e depois do jogo da equipa A percebíamos que ia descer se calhar o Iturbe ou o Kelvin que não tinham jogado e eu pronto já sabia que provavelmente ia sair. E foi muito por aí que depois tomámos a decisão em conjunto da minha saída, porque eu precisava de outros desafios, precisava de sair e lá está, melhorar o meu jogo também em alguns aspectos. E acho que foi muito bom, acho que foi uma decisão muito acertada. Gostei muito do Aves como clube, toda a gente que trabalhava lá. Foi um clube que me ajudou bastante. Isso é importante também, porque apesar de teres tido uma formação de excelência, acabas pelo contexto, não te dar esse tipo de experiência. E tu falaste, no teu caso de extremo, de não ter tanta parte defensiva, porque naturalmente tinhas mais bola, foi algo que também outro tipo de experiências te trouxeram, não é? Essa capacidade de perceberes melhor o jogo no momento defensivo, isso acaba por ser importante. Qual é que é a tua visão disto, um bocadinho, saindo um bocadinho do campo e olhando o campo um bocadinho de cima, qual é que é a tua visão disto, para o jogador de formação, a importância de perceber o jogo como um todo e de ter alguém que o avalie de fora, por exemplo? Acho muito giro, acho muito importante. E aliás, dá-vos os parabéns por esta vossa ideia, porque já tinha falado com o Rafael sobre isto e tenho que vos dar os parabéns porque é uma ideia, ou seja, fora da caixa, que não se vê. E acho que é interessante e muito, muito, muito importante, porque acho que nós jogadores temos que começar a apostar na nossa carreira, na nossa formação desde cedo, cada vez mais. Cada vez mais vês jogadores a saírem para o estrangeiro e a começarem a ganhar dinheiro, a começar a fazer boas carreiras logo desde muito novos. E então acho que é uma boa aposta. Acho que os miúdos hoje em dia também já têm isso de ver futebol. Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 6 anos e já só quer bola, já só quer ver jogos na televisão. Uma loucura. Sai para aí ao bom, não é? E verdade, também é verdade. E então acho que é uma ideia muito gira e muito útil para essa malta que está a começar agora e que
aparecer, quer ser vista, quer ter outras oportunidades. Acho que é muito útil, sim, sem dúvida. Ainda bem que tocaste nesse ponto, Diogo. Deixa-me só aqui, porque Forte, forte, forte. eu tenho esta pergunta fora do nosso guião, que é, tu passas toda a tua formação, basicamente, estás com 29 anos e a tua carreira não está longe de acabar, mas do nada, como quem diz, tomas a decisão de sair do Famalicão e vais para a Arábia Saudita, se não me engano. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Sim, Arábia Saudita. O que é que te fez levar a tomar essa decisão? Para além de, ok, toda a gente já sabe, e estamos aqui numa conversa aberta, para além de todas as questões monetárias que possa haver, o que é que te fez levar para que também os mais novos aqui percebam que se não consegues jogar num grande aqui em Portugal, tens outro mercado lá fora. A minha ideia foi precisamente essa, ou seja, tu, quando és novo, tu tens sempre aquele sonho de, e acho que todos os miúdos têm hoje em dia, que é, eu vou jogar no Barcelona, eu vou jogar no Real Madrid, eu vou jogar à Seleção Nacional, eu vou jogar no meu clube do coração, seja o Porto, Benfica ou Sporting, eu vou chegar lá, e é legítimo, sem dúvida, principalmente quando fazes quando fazes uma formação como eu fiz, num clube grande, a formação toda, tens esse sonho contigo e sabes que não estás longe de o conseguir, mas ao mesmo tempo não é fácil. Ou seja, chegar a um grande não é fácil hoje em dia. E pronto, comigo foi assim. Ou seja, a minha carreira foi sempre em crescendo. Eu fui tendo as minhas oportunidades. Ou seja, eu saí do Porto B, fui para o Aves. Do Aves faço uma boa época, o Braga contrata-me. Faço um ano de equipa B no Braga. Vou emprestado para o Passos, vou emprestado para o Chaves. Ou seja, é uma carreira sempre em busca de... Não foi uma carreira fácil. E depois de fazer um bom ano, ou seja, faço um bom ano em Braga, depois o segundo ano já não é tão bom, saio para o Famalicão, porque precisava, ou seja, foi aquele ano que precisava, digo isto muitas vezes, precisava de me sentir outra vez jogador, precisava de sentir aquela confiança, porque um jogador como eu, com as minhas características, precisa de confiança. Falas do Famalicão, no Famalicão. Famalicão, estou falando de Famalicão. Onde tiveste os seus melhores números. Sim, acredito que sim. E depois do ano de Famalicão, sinceramente, eu pensei que iriam surgir abordagens de grandes. Aliás, surgiram abordagens de grandes, mas as coisas nunca se fizeram e acredito porque tinha contrato com o Braga. O Braga é um clube vendedor, é um clube difícil de negociar. E pá, as coisas nunca se fizeram. Nunca se fizeram. E eu a perceber disso, já estava com 26, 27, 26. Pá, chega ali um momento da tua carreira que tu pensas assim, opá, se calhar tenho mais 2 anos de contrato com o Braga e eu se calhar não vou conseguir, acabo o contrato, faço 28, se calhar não vou conseguir chegar àquele patamar que se calhar já pensava que poderia estar. Apareceu aqui esta oportunidade, se calhar vou agarrar, pá, garanto já uma boa estabilidade financeira para mim, para a minha família. E por acaso fui para um clube que fui para lutar por títulos. Uma experiência nova, nunca tinha jogado fora do país e foi isso, como é lógico não escondo que foi a parte financeira, mas também pelo desafio e por perceber que se calhar já não ia dar ou não ia ser tão fácil assim como eu pensava chegar a um grande. Quais é que foram as tuas grandes dificuldades? Mudança de cultura, como sempre, mas o que é que sentiste mais? É assim, eu pensei que ia ser pior, sinceramente, ou seja, quando fazes a tua carreira toda em Portugal e sais de Portugal para ir para um país como a Arábia Saudita, e eu não conhecia, sou sincero, não conhecia grande a cultura, não conhecia, tinha um colega, o Seba, que tinha jogado comigo no Porto B, que estava no clube e fiz algumas perguntas antes de ir, mas não conhecia a fundo a Arábia Saudita, não sabia o que é que ia encontrar, tinha umas ideias, mas eu acho que temos sempre uma ideia pré-concebida das coisas, nem sempre é bom. E pronto, arrisquei, fui. É claro que tens sempre aquelas dificuldades iniciais da alimentação, de perceberes como é que as coisas são, onde é que podes comprar as coisas que estás habituado a comer, os horários de treino que mudam, porque na Europa normalmente treinas de manhã, e aqui no Médio Oriente treinas a maior parte das vezes à tarde. Ou seja, tudo isso muda a tua rotina e tens que te habituar o mais rápido possível para que as coisas continuem a rolar e para que continues a sentir-te bem e a estar bem dentro de campo. Mas ali 2 semanas e passou e já estava focado no que tinha que ser, que é o nosso trabalho dentro de campo e correu tudo bem, felizmente. Oh, Diogo, desculpa estar aqui a intermeter, mas nós estamos cheios de perguntas e esta por acaso é uma pergunta pertinente. Força. Porque eu acho que o Fábio vai dizer que não voltaria, provavelmente,
por lá está, por se sentir bem, não ter tido muitas grandes dificuldades, qual é que era, vias com bons olhos um regresso, quer fosse a um grande ou até um retorno a Famalicão? Regresso. O regresso é uma coisa sempre que está na minha cabeça. Vou acabar por regressar a Portugal porque acho que é lá que devo terminar a minha carreira. Mas para já não. Para já, para já até porque tenho contrato com o Calis agora, por mais seja este meio ano e depois mais um ano. E lá está, porque me sinto bem, porque estou numa cultura que me sinto bem, que as pessoas gostam de mim. E lá está, financeiramente é muito difícil de combater com estes mercados e pronto, é uma altura que eu aproveito também para, como disse há bocado, para garantir a minha estabilidade financeira, para orientar a minha vida no futuro, para que depois as coisas não sejam difíceis para mim no futuro, quando deixar o futebol. Né? Força, Diogo. Eu ia voltar aqui se calhar um bocadinho atrás, Fábio, mas perguntar-te qual é que tu achas, e aqui pegando um bocadinho naquilo que são as ferramentas da BAE e naquilo que disponibilizam aos jogadores, a importância, para além desta questão da visibilidade, e que já falamos há um bocadinho, dos jogadores de formação ganharem visibilidade através da plataforma, o facto de terem um relatório de avaliação que aponta os pontos fortes e os pontos a melhorar, e tu também tocaste nisto há um bocadinho, de o jogador ter que usar as ferramentas disponíveis para evoluir, e cada vez mais vemos exemplos de treino extra, de trabalhos de pré-época que são fora do clube, e tu vês uma ferramenta como esta, de teres uma avaliação feita por alguém que está certificado, que te identifica quais os pontos fortes e quais aqueles que deves melhorar também, no percurso e no desenvolvimento de um jogador, de formação ou no início da carreira. Sim, sem dúvida que é importante. E eu falo para mim, aliás, falo contra mim, eu nunca fui um adepto, e sou sincero, nunca fui um adepto desse trabalho que falaste extra clube. Nunca fui um jogador que gostava de ginásio, desse tipo de trabalhos, apesar de admitir que é uma coisa muito importante para um profissional. E comecei a ganhar esse gosto agora, este tempo que tive parado, estive aí em Portugal 3 meses depois de rescindir com a Aluada, e comecei a ganhar o gosto por esse trabalho e a perceber que era mesmo importante. E quando tens uma ferramenta que te ajuda a perceber os teus pontos fortes e principalmente os teus pontos fracos, porque os pontos fortes, claro que podemos potenciar ainda mais e podes trabalhar ainda mais em cima disso, mas os pontos fracos é bom percebê-los, porque ainda por cima, quando estás na formação, quando és um jogador que ainda não está completamente feito, é mais fácil de os trabalhares e de melhorares para que eles se tornem pontos fortes. E acredito que a vossa ferramenta ajuda também muita gente nesse aspecto, e ainda mais quando tens pessoas que são certificadas para fazer esses relatórios. Acho que é muito, muito útil e muito interessante, sem dúvida. Nós íamos tocar neste ponto, Diogo, não sei se estás a Eu ia dizer isso já, mas Nós íamos tocar neste ponto do treino mental, e tu, ao que parece, mudaste isso mentalmente, não no treino mental, mas na tua preparação mental, que lá está, que estás a falar de não gostavas, não sentias motivado para o fazer, e de repente, como acabaste de dizer, agora na última paragem que tiveste, fizeste esse treino durante 3 meses, foi aquilo que acabaste de dizer. Consideras que isso atualmente te ajuda na tua performance? Sem dúvida. Imagina, eu tive 3 meses parado, tive 3 meses aí em Portugal, de outubro a dezembro, e chego aqui em janeiro a arrebentar com 3 dias de treino, 4 dias de treino, fui para o jogo e tive bem, senti-me bem, e fiz o gol da vitória no primeiro jogo. No segundo jogo fiz 2 golos e ganhámos também. Ou seja, cheguei com uma equipa que tinha 7 derrotas consecutivas e fizemos 3 vitórias seguidas quando eu cheguei. E acredito que tenha sido muito por esse trabalho, porque me sentia bem, estava confiante, e é importante, foi importante para mim perceber o quão era importante este trabalho, e o que se calhar eu perdi na minha carreira por não o ter começado mais cedo, ou por não ter ganho esse gosto o mais cedo, pronto. Mas pronto, lá está, não é tarde nunca, e acredito que fui a tempo, e melhorei muito o meu jogo, e sinto-me muito melhor agora, muito mais. Eu via muito, como é que eu vou explicar isto? Eu via muito como um jogador de futebol que não
as pessoas dizem que os jogadores de futebol, todos os jogadores de futebol são atletas. E eu não via isso nesse aspecto. Ou seja, eu sentia muito mais um jogador de futebol, um jogador que chegava e que gostava do futebol, de ter bola, de Pela jogar bola, não é? bola, exatamente, e não tanto a parte física, a parte de ginásio, a parte de. Apesar de perceber que é importante, não gostava dessa parte. E agora percebo que é algo que nos pode fazer, que faz É a uma diferença. ferramenta. Até porque, e eu percebi isto, uh, e esse trabalho pode até prolongar um pouco mais a nossa carreira. E pá, estou aqui com 29, e se calhar com este trabalho, aliás, vemos jogadores como o Pepe, como o Cristiano, que acredito que sejam. O Cristiano sabemos, mas o Pepe acredito que seja assim também. São jogadores que se cuidam e que se cuidaram desde novos e por isso é que chegam a um patamar como estão, com 38, 39, 40 anos. Porque não é possível alguém que não se cuida chegar a esse patamar competitivo com essa idade. Acredito que seja muito difícil. E com esse tal trabalho, com o de cuidares, com a tua alimentação, com todos esses aspectos, e com esse trabalho mental também, acredito que seja mais fácil. A nível competitivo, Fábio, vocês estão sempre, mesmo pela pressão dos resultados, muitas vezes, e das exibições. Isto que tu falaste há bocado que chegaste a uma equipa que tinha 7 jogos sem vitórias. Como é que vocês se preparam a nível mental para esta competitividade e para a exigência de resultados? Porque muitas vezes fala-se que jogar é treinar e o jogar futebol é treinar e chegar ao jogo, mas também como é que vocês se preparam a nível mental e como é que criam este ambiente de vitória dentro de uma equipa e vocês, enquanto jogadores, como é que impulsionam esse ambiente? Assim, tentas sempre ter uma postura positiva e, e pensares que o próximo vai ser melhor, principalmente quando estás numa fase. Eu por acaso não passei por essa fase quando, ou seja, cheguei e a equipa senti que o ambiente estava no balneário muito pesado, muito difícil, a descrença dos jogadores nas ideias do treinador, a descrença dos jogadores nas suas qualidades. E quando chegas a este ponto é difícil, fica difícil porque quando deixas de acreditar nas tuas qualidades, capacidades, fica difícil. E então acho que o principal ponto, a principal ideia é não te deixares levar por isso, ou seja, acreditar sempre na tua qualidade, acreditar sempre no trabalho e que as coisas vão melhorar. E foi isso que aconteceu. O futebol, e quando estás num aspecto, ou seja, numa competição que as equipas são muito equilibradas e os jogos podem pender para qualquer lado, são pormenores que fazem a diferença. Ou seja, uma vitória ou uma derrota é por pormenor, por uma coisa, às vezes uma distração numa bola parada, uma distração no jogo e perde-se um jogo assim. E então a ideia foi, quando cheguei, juntar a malta, e o treinador fez isso e muito bem, juntar a malta e mostrar-nos que tínhamos qualidade, apesar de estarmos numa maré difícil e de muitas derrotas, que tínhamos qualidade para dar a volta e felizmente isso aconteceu. Lá está, num jogo que foi precisamente isto, um jogo que provavelmente fomos dominados os 90 minutos, mas que depois tivemos aquela pontinha de sorte que se calhar estava a faltar nos outros 7 jogos. E eu acredito que eu digo sorte, mas lá está, a sorte muitas vezes dá muito trabalho. E é, E, não é? Foram 7 jogos difíceis a perder, não é? e às vezes, se calhar, jogos que não se merecia. E pronto, e se calhar depois o jogo da mudança foi um jogo que se calhar que não se merecia tanto ganhar, mas ganhas lá está, por aquele detalhe. E depois as coisas invertem, ou seja, estavas numa maré de pessimismo e que as coisas estavam a correr mal e que iam sempre correr mal, e depois ganhas um jogo e parece que o chip muda e agora já vai correr tudo bem. E lá está, foi isso que nos fez depois ganhar mais 2 jogos seguidos. E o futebol é muito assim, é muito de momentos, e tens que aproveitar o momento quando estás bem, e quando estás mal é acreditar que o momento vai mudar, porque muda sempre. Ninguém vai ganhar eternamente, ninguém vai perder eternamente. O futebol é mesmo assim. Eu tenho aqui uma questão, Diogo, desculpa estar a Forte, interromper. forte. Aqui uma questão de um seguidor que pergunta: sempre quiseste ser jogador e qual é que era a tua motivação? Isso também acaba por ser muito importante para quem começa no futebol, mas também para quem passa por aquele momento, lá está, que estavas a falar, que acaba por ser desmotivante. Podes estar num clube de formação, estar sem jogar e tu pensas, ok, vou jogar aqueles jogos. Vou jogar aquele jogo ao domingo com os meus amigos, não me vou chatear, apesar dele querer muito chegar a profissional.
É assim, eu desde miúdo que. E nunca. Acho que nunca foi uma coisa. Pensando agora bem, acho que nunca foi uma coisa pensada de início. Ou seja, eu vou às captações do Porto, porque o meu pai tinha sido jogador do Porto, o meu pai tinha sido jogador e acho que era um bichinho que nasceu comigo, né? Porque lá está, é inato. Vou às captações e fico nas captações. E a partir daí começa a minha história, começa a minha formação no Porto. Acredito que tenha começado a pensar a sério ou seja, que poderia chegar a profissional ali com, sei lá, 13, 14 anos. Até lá via o jogo muito como uma brincadeira, como um divertimento, um hobby. Mas depois quando te começas a aproximar daquela idade de profissional, né, começas a acreditar que pode ser possível. Há muita malta que fica para trás, né? Como é lógico, muita malta se calhar, e eu digo isto muitas vezes a muita gente, acredito que tenha tido muita gente que tenha tido mais qualidade do que eu, que tinha mais qualidade que eu, que não chegou ao patamar que eu cheguei, e outros que se calhar chegaram e que não tinham metade da minha qualidade. O que é que achas que fez a diferença aí? Desculpa interromper-te. Esse é um bom ponto, não é? O trabalho, sem dúvida, e o querer, porque é preciso querer, e o acreditar nas suas capacidades. Acho que são três fatores muito importantes. Claro que temos sempre o fator de sorte, o fator de não te lesionares, E a oportunidade, acima de tudo. está sempre ligado. A oportunidade, como é lógico, aproveitar as oportunidades que tens. Mas depois acredito que tenha sido muito trabalho, querer, a tua vontade de chegar. Quando tens vontade de chegar, quando tens aquela gana de chegar, tu vais trabalhar e vais fazer para que as coisas aconteçam. Nem sempre vais conseguir, como é lógico, nem todos conseguem, mas estás um passo à frente se tiveres isto, acredito que sim. Diogo, eu Portanto, tenho aqui isso. uma questão que é. Acabaram agora mesmo de fazer e eu ia fazer essa. Que é aqui a CIF Academy. Eles perguntaram: achas que nas equipas técnicas profissionais falta de treino individual? Sim, sem dúvida. É difícil porque é difícil gerir um microciclo semanal. Ou seja, as equipas técnicas são montadas hoje em dia com 5, 6 elementos. Tens ali o treinador principal, tens um ou dois adjuntos, tens a malta do vídeo, se calhar, treinador de guarda-redes, ou seja, um preparador físico. Tu não tens muitos recursos para conseguires fazer esse tipo de trabalho. Aliás, não tens recursos e muitas vezes não tens tempo também. A menos que pegues nos jogadores e faças esse trabalho fora do treino, percebes? Tu tiveste como tu pertenceste àquele programa que o Porto teve na altura com o Pepe, não é? Sim, sim. E lá está, porque tinha que ser fora de Que treino. era isso, não é? Não tens tempo para fazer isso durante o treino, porque há muita coisa para preparar na equipa nos horários do treino, fica difícil. É importante esse trabalho, sem dúvida. Melhoras bastante aspectos que não consegues trabalhar durante a semana, mas tem que ser um trabalho que sei que bem oleado com a equipa técnica e não pode ser nos horários dos treinos. E por isso é que se calhar não há tanto essa aposta, porque pá, fica difícil. Por exemplo, na minha formação eu tinha escola de manhã e tinha tudo acertado já, ou seja, o horário parece que contadinho, a escola de manhã, o autocarro pegava-me na escola, levava-me para o treino, acabava o treino e ia para casa jantar. Fica muito difícil, com um horário assim preenchido, fica muito difícil teres um trabalho individual, percebes? Tinha que ser uma coisa mesmo bem, bem planeada. É um bocadinho por aí. Diogo, deixa-te fazer a pergunta que eu fixei agora. Se consegues ver. Aqui de um seguidor também. Fábio, achas que ter cabeça é muito importante para chegares a profissional? A não deixar de influenciar e manter o teu foco? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Já foste tocando nestes pontos, não é? Sim, e posso dizê-lo, eu tive uma adolescência que não posso dar, tive sempre bons amigos, se calhar malta, ou alguma malta que não andava nos melhores ambientes, fui amigo dessas pessoas, mas sabia separar as coisas, ou seja, sabia perceber o que é que me fazia mal, o que é que eu podia fazer e o que é que não poderia fazer, porque lá está, tinha um objetivo, tinha uma ideia para mim, para o que queria para o meu futuro e então conseguia separar as coisas, conseguia estar com as pessoas que eu gostava,
mas depois quando percebia que se calhar iam fazer coisas que não se identificavam comigo, e nós jogadores temos que abdicar de muitas coisas. Nós abdicamos das saídas à noite, de festas, se calhar, que temos durante o fim de semana que não podes ir, a festa da família, o aniversário da namorada, o aniversário de tanta coisa que nós temos que abdicar para chegar a profissionais. É assim, tu podes chegar a profissional e não abdicar de nada, mas fica mais São mais difícil. difíceis. E então acredito que sim, que ter cabeça, ou seja, seres focado no que queres, perceberes o que é que queres e colocares ali uma barreira nas coisas que sabes ou que pensas que te vão influenciar negativamente para que não consigas chegar a onde queres, é muito importante, sem dúvida. Diogo, eu vou pegar aqui no guião na tua pergunta e deixo depois a questão final para ti. Visto que eu também peguei na pergunta aqui ao Fábio de como é que ele ganhou a motivação para ser profissional, coloco-lhe a pergunta que também já foram colocadas por alguns seguidores, que é estás com 29 anos, quais é que são as tuas metas e os objetivos a alcançar? Eu aqui tenho uma opinião muito própria, porque acho que a idade é claro que importa, mas tenhas 20, de 15 anos, 29 anos, 35 anos, é sempre muito importante ter metas e objetivos. Quais é que são os seus tipos de objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, neste caso? Sim, é assim. Eu estando nestes mercados, a minha ideia era manter-me por cá, o máximo tempo que conseguisse. Vou por ali patamar dos 34, 35. Se me mantivesse por aqui até ali aos 34, 35, tinha depois ali 2 aninhos já, para ir a Portugal, pensar a terminar a carreira. A minha ideia é esta, ou seja, fazer até aos 33, 34, ir 2 aninhos a Portugal, terminar a carreira. Porque lá está, se eu me aguentasse aqui até aos 34, ia ficar com uma estabilidade financeira que depois não me ia chatear com nada em Portugal. Objetivos, lá está, o objetivo que eu encaro sempre uma época nova é fazer sempre melhor do que a anterior e, se possível, fazer melhor do que a minha melhor época. Eu penso muito assim. Sendo um extremo, os objetivos são sempre fazer o máximo de gols possível, o máximo de assistências possível. E ligo, ou seja, estes mercados ligam muito a isso, ou seja, um extremo, um avançado estrangeiro que esteja por estes mercados tem que ter golo, tem que ter assistência, porque senão passa dificuldades. Então as metas são essas, os objetivos são esses e pronto, tento encarar isso e claro que não vou obcecado para o campo a dizer que tenho que marcar, mas é algo que tenho na minha cabeça e que tento melhorar a cada ano que passa. Aqui uma questão pessoal. Vocês sentem essa pressão de ter que marcar, ter que assistir, mas como é que é o público aí no Médio Oriente? Por acaso é uma questão muito pessoal esta, porque É eu engraçado, depende de país para país. Eu, por exemplo, tive um ano na Arábia Saudita e agora regressei, mas na Arábia Saudita sinto muito mais o amor dos fãs ao futebol. Ou seja, as pessoas vivem o futebol, as pessoas param-te na rua, as pessoas conhecem-te, querem tirar fotos, pedem autógrafos. Nos Emirados, onde estive ano passado, não é tanto assim. Nos Emirados, sentes-te uma pessoa normal, andas na rua, ninguém te conhece, não se vive tanto o futebol, os estádios não têm grande público. E por isso também, se calhar, acredito que não seja tão forte o campeonato. Agora aqui na Arábia Saudita eu gosto muito porque lá está, as pessoas vivem o futebol, gostam do futebol, conhecem-te, vão ao estádio, tens bons ambientes nos estádios e isso ajuda também a que depois as coisas dentro do campo funcionem melhor. acreditas que é um bom mercado para o jogador português? Neste caso, para os mais jovens, achas que é possível eles ingressarem, seja nos Emirados Árabes Unidos, quer na Arábia Saudita também? Nos Emirados é mais fácil, por exemplo, tinha um exemplo no Al-Wahda que era o Ruben Canedo, que fez a formação toda no Porto e depois terminou a formação, ou seja, sai de Júnior para os Emirados. Porque eles lá têm uma espécie de. Eles chamam jogador residente, que são 3 ou 4 jogadores que podem estar por equipa ali nos 18, 19 ou 20, ou seja, aquele jogador que sai da formação e tem ali um espaço especial para eles. São 3 ou 4 por equipa. E aí acredito que seja mais fácil um jogador que venha da formação encaixar. Claro que e no mercado
que há dinheiro, quanto mais nome tiveres, mais fácil vai ser ingressares e vês isso agora, principalmente aqui na Arábia, vês muito. O Ronaldo chegou pelo dinheiro que veio ganhar e acredito que vai abrir muitas portas, mas vai abrir muitas portas a jogadores que tenham nome, né? E que tem um número também, não é? Que o que estavas a falar há bocado é muito importante. A malta que vem da formação fica sempre mais difícil entrar nestes mercados, porque lá está, é um mercado que tens que ter um bocadinho de nome. É um bocado por aí. Há bocado, Diogo, deixa-me só fazer aqui uma pergunta aqui Força. para pegar aqui com o Fábio, porque está aqui o Fábio Abreu a fazer muitas perguntas, no sentido de pegar contigo, ele está no Vianense. Estavas a falar que se estivesse até aos 34 anos na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, vieste a jogar no Campeonato de Portugal, Liga 3? Se me via a jogar, assim, não vou dizer nunca a nada. Tens o Rui Pedro, tens agora o Rui Pedro na São Joanense. Por exemplo, exatamente. E cada vez mais vejo, tenho alguns colegas, tenho outros colegas, tenho o Ruben, esqueci-me do nome do clube agora, Montalegre, talvez. Montalegre está na Liga 3. Ruben Neves? Ruben Neves. Neves, exatamente. Jogou comigo no Aves. Tenho vários colegas. E acompanho de vez em quando e vejo que é um campeonato que tem qualidade. Agora, ingressar lá está, depende de muita coisa, depende muito do fator, principalmente do fator quando eu sair daqui, o que é que me vai aparecer ainda para regressar a Portugal, se vai aparecer um clube de Primeira Liga, se vai aparecer um clube de Segunda Liga, e tu depois jogas a partir daí. Se não tens marcado na Primeira Liga, vais começar a ver na Segunda, se calhar, e se não tens marcado na Segunda, tens que procurar mais abaixo. Acho que é mesmo assim, não é? Força, Diogo, força. Fábio, também para fecharmos aqui, e tu falaste agora que fomos aqui no caso da Liga 3, como é que tu vês uma iniciativa como o Campeonato das Oportunidades para valorizar estas ligas e estes jogadores destas ligas também? Sem dúvida, é importante. E ainda mais, hoje em dia as redes sociais têm são muito importantes. É muito importante o trabalho que se faz nas redes sociais porque tem um grande alcance. Há muita gente que vê e ajuda. Às vezes um simples vídeo vosso, um simples lance que vão mostrar de um jogador que fez um guarda-redes. Ainda há bocado estava a ver por acaso um vídeo que vocês publicaram de um guarda-redes. Do Atlético. Não, sim. Às vezes parece que não, mas há malta que vê e depois fica com o jogador de olho e se calhar daqui a um mês, 2 meses vai-se lembrar daquele jogador e vai-lhe dar uma oportunidade. Hoje em dia as redes sociais têm esse poder e acho que mais uma vez, é um grande projeto vosso e que pode ajudar muita gente, sem dúvida. E agora perguntando sobre a Baia, já falaste um bocadinho aqui sobre a importância, mas a malta nova que estejamos a ver, como é que tu apresentarias esta ferramenta e a importância que pode ter neste caminho até chegar ao sonho? Acho que já falei um bocadinho disso, vou-me repetir, mas é uma ferramenta importante porque, como já disse há bocado, é importante e cada vez mais vemos jogadores mais jovens a sair de Portugal e ganhar dinheiro, a fazer as suas carreiras, então acho que é uma ferramenta importante principalmente também, claro, para quem tem mais idade, mas para esta malta mais nova, de se mostrar ao mundo, de se mostrar às pessoas, de ver com os relatórios também, perceber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes e para melhorar o seu jogo, para serem melhores jogadores. Então é uma ferramenta super útil. E acho que a malta deveria utilizar para melhorar o seu jogo e para ter, quem sabe, outras oportunidades depois no futuro. É um bocadinho essa ideia que é aumentar aqui as probabilidades de estar naquilo que tu falaste há um bocadinho também, de estar no sítio certo, à hora certa e estar preparado quando a oportunidade chegar. É isso mesmo. Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado por estares presente, obrigado por esta conversa, por a ajuda que deste certamente aí a muita malta que nos ouviu. Deixa-me desejar-te os maiores sucessos, que esses objetivos que tens concretizem, e vamos falando sempre que for preciso alguma coisa. Obrigado. Fábio, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Fábio. Um abraço. Abraço. Tchau, fica bem. Tchau, tchau.